Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês e anunciar que estou aqui ao lado do engenheiro Carlos Rocha e do jurista Marcelo Bessa, advogado, ambos contratados pelo PL. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que esse ano nós tivemos um avanço muito grande, liderado pelo TSE, na transparência eleitoral. E é um processo de avanço. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, o Observatório de Transparência Eleitoral, e no dia 1º de agosto nós tivemos lá na primeira reunião do encontro das entidades fiscalizadoras. Naquele momento recebemos inclusive vários documentos, sendo que um dos documentos muito interessante, muito bem feito, é o glossário das eleições informatizadas de 2022. E nesse documento então estão descritas as funções dos diferentes arquivos que são gerados pela urna eletrônica. E agora, logo após o final do segundo turno, no dia seguinte, o TSE, numa ação de transparência extremamente positiva e de uma maneira pioneira, publicou os 3 arquivos no portal de resultados do TSE. E nesse portal, então, para cada sessão eleitoral aparecem 3 arquivos. O boletim de urna, cuja função é permitir às pessoas conhecerem os resultados de cada sessão e, eventualmente, fazerem testes na totalização. O segundo arquivo, que é o RDV, é o Registro Digital do Voto, que tem como fim, segundo o TSE, permitir uma eventual recontagem, um arquivo que registra todos os votos. E o terceiro arquivo que o TSE nos liberou foi o log da urna, que, segundo a orientação do TSE, é um elemento importante de auditoria para os partidos políticos e para as entidades fiscalizadoras.
E o que aparece nesse log de urna? É como se fosse um diário, né, de todas as atividades que cada urna eletrônica realiza, desde a sua preparação no TRE até o final do segundo turno. Imaginem vocês um diário em que cada linha registra uma atividade. Então, para o registro de cada atividade no log de urna de cada equipamento, o programa que constrói esse log, ele lê dois dados, duas informações diretamente do hardware da urna. Ele lê, digamos assim, a estampa de tempo, que é data, hora, minuto, segundo, e também lê o número de série da urna, que é chamado no TSE de código de identificação da urna. E é muito importante que essas informações estejam todas corretas, porque são essas informações que garantem a associação daquela atividade, daquele registro de atividade com o hardware, com aquele equipamento físico que realizou aquela atividade. E é importante destacar o seguinte: o nosso trabalho técnico de engenheiros, a gente faz isso para outras organizações do setor privado, e quem audita constrói, quem audita procura sempre colaborar com a organização auditada, e no caso aqui, é nosso propósito contribuir com o aperfeiçoamento do sistema e ampliar a confiança, seja dos eleitores, seja dos candidatos, em todo o processo eleitoral. Então, esse é o nosso objetivo. E nessa linha, então, seguindo a orientação do TSE, fomos analisar os arquivos log de urna, que é esse elemento de auditoria que pela primeira vez foi divulgado junto com os boletins de urna. E como é que a gente fez isso? A gente foi buscar uma plataforma inteligente de dados, usamos também plataforma planilhas Excel, mas como as tabelas são muito grandes, foram construídas duas grandes bases de dados, uma com todas as linhas de todos os boletins de urna, para fazer análise de registro de votos, e a outra tabela, uma grande tabela, com todas as linhas de todos os arquivos log de urna, de todas as urnas. São mais de 472 mil urnas. Ao montar essa tabela, aí surgiu uma ocorrência, que foi que nos chamou a atenção. Em alguns milhões, na realidade, em alguns bilhões de linhas, aparece apenas um número, que é um número inválido, ele está fora da faixa de numeração. Os códigos de identificação da urna, que são o número de série, eles vão até um valor de 2 milhões e pouco. E esse número que aparece lá é um número de 67 milhões e uns quebrados. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas infelizmente ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né? Que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado da forma esperada. Então, em cada linha que mostra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse